Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite celebrativa. Hoje, dia de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Irmãos e irmãs, celebremos a Páscoa de Cristo na Páscoa dos apóstolos Pedro e Paulo. Coluna da Igreja, contemplando seu testemunho de fidelidade a Jesus, aprendemos a fazer o mesmo no seguimento do Mestre. Coloquemos diante de Deus a vida e o mistério do Papa Francisco e toda a sua missão de conduzir a Igreja de Cristo. Fiquemos todos de pé e com muita alegria iniciemos a santa celebração cantando. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanado com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Quem dizer não vai por Pedro, pela fé que professou, essa fé é rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Boa noite. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos à casa de Deus, para junto nós celebrarmos a palavra de Deus, comungarmos da palavra e também comungarmos da Eucaristia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos traz a sua casa para junto nós podermos participar dessa celebração. Bendito seja Deus que nos perdoa todos os dias e todas as horas. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, cantando o ato penitencial. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, ó Senhor. Tem de piedade, tem de piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de paz sabe perdoar. Vosso coração de filho sabe perdoar. Vosso coração de Deus consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, ó Senhor. Tem de piedade, tem de piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia e amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Celebrando a festa de São Pedro e São Paulo, cantemos hinos de louvor. Glória, glória ao Pai Criador, Filho Redentor.
temos notado, Senhor, todas as nossas intenções, todas as preces, todos os pedidos de oração, os nossos agradecimentos, rezar por esta comunidade, por todos os enfermos, também rezar pela recuperação da saúde do nosso irmão Dauro, que Deus, na sua infinita misericórdia, restaure a saúde do nosso irmão. Pela saúde também de Francisco Ari de Assunção e pela Páscoa de nosso irmão Francisco Batista de Castro, mais conhecido como Bidó. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, a conceda a luz eterna. Amém. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, que tiveram inteira atenção à Palavra de Deus, abramos os nossos corações à sua Palavra. Com muita atenção, ouçamos as Santas Leituras. Leitura do Livro dos Reis. Certo dia, Eliseu passou por Sunã. Aí morava uma senhora rica, que insistiu para que fosse comer em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aí, Eliseu parava na casa dessa mulher para fazer suas refeições. E ela disse ao marido: tenho observado que este homem, que passa tantas vezes por nossa casa, é um santo homem de Deus. Façamos para ele no terraço um pequeno quarto de alvenaria, onde colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, quando vier à nossa casa, poderá acomodar-se aí. Um dia, Eliseu passou por Sunã e recolheu-se àquele pequeno quarto para descansar, e perguntou a Geazi, seu servo: que poderia fazer por esta mulher? Geazi respondeu: é inútil perguntar-lhe. Ela não tem filhos e seu marido já é velho. Eliseu mandou então que a chamasse. Ele chamou-a e ela pôs à porta. Eliseu disse-lhe: daqui a um ano, neste tempo, estarás com um filho nos braços. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplar
redor dos que os temem, os salva. Prova e vê quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifícios. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, e Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. E Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. De pé e com muita fé, proclamamos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Amados irmãos e irmãs, é sempre uma grande alegria nós podermos celebrar a palavra de Deus e podermos experimentar esse amor que Deus tem por cada um de nós. E hoje a igreja já celebra nesta noite de sábado a liturgia de amanhã, que é a solenidade de São Pedro e São Paulo. Solenidade por quê? Porque solenidade é mais do que uma festa. Quando uma festa ela é maior, quando uma festa vamos dizer assim, é maior mesmo do que uma festa normal, a igreja coloca para nós como solenidade. É algo solene, é algo muito importante para que a gente possa celebrar. Aí você pode dizer assim, André, mas o dia de São Pedro já passou, foi dia 29, o dia de São Paulo também já foi comemorado pela igreja, foi outro dia. Verdade. Mas a nossa igreja é muito sábia, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa igreja aqui no Brasil, ela sempre coloca a festa de São Pedro e São Paulo para o final de semana, o domingo seguinte, quando a festa, a solenidade cai na semana. Mas por que, André? Para que o povo de Deus possa aproveitar ainda mais. Porque não é todo mundo que pode ir à missa, pode ir à igreja durante a semana. Então a igreja no Brasil, os bispos do Brasil, que governam a nossa igreja junto com o Papa, o que é que eles fazem? Eles transferem a solenidade de São Pedro e São Paulo para os final de semana seguintes, que é o que nós estamos celebrando hoje. Hoje, sábado 1º, e amanhã, dia 2 de julho, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E nós, indo para a primeira leitura da missa, da liturgia, da solenidade de São Pedro e São Paulo, a leitura dos Atos dos Apóstolos, ela vem mostrar para nós a grande importância que tem da intercessão. O que a gente viu hoje na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, relatou o quê? Relatou o momento e a prisão de que quando Pedro ele foi preso, né? Por Herodes, que era o rei daquele tempo, governador e rei daquele tempo. Ele mandou prender, achando bonito, achando que era legal, achando que era bonito, e o povo também acharam muito bonito o que Herodes fez. Por isso que depois ele vai mandar prender também João, né? E ele manda prender Pedro. E Pedro estando preso, o que é que o povo de Deus vai fazer? Aquilo que a gente faz por pessoas, né, conhecidos, e também quando alguém nos pede, é o quê? Rezar pela necessidade daquele que está precisando rezar. Foi isso que nós fizemos no início da celebração, né? O momento da intercessão, os pedidos de oração, os pedidos que nós colocamos no início da celebração na Santa Missa, que nós chamamos também o momento da coleta. É um momento de que a igreja acolhe todos os pedidos e intercessão do povo de Deus que está participando da missa da celebração. Então, o que foi que o povo de Deus foram fazer? Foram interceder a Deus por Pedro, né? E a palavra de Deus diz que naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-lo, mandou matar a espada de Tiago, irmão de João, e vendo isso, que agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. E quando o povo souberam dessa prisão de Pedro, o que foi que o povo resolveu fazer? Abaixou muito, viu? Abaixou muito, aumenta mais.
quando o povo soube da prisão, o que foi que eles foram fazer? Foram rezar, orar e interceder para que Deus pudesse libertar Pedro da prisão. E Deus, ouvindo o clamor, o pedido de oração daquele povo, Deus realiza isso, né? E Pedro é libertado da prisão quando Deus manda um anjo para libertar Pedro da prisão, como diz a palavra. E aqui diz assim, que Deus enviou o anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-lhe e disse: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo e lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou o anjo e não sabia que era realidade o que estava acontecendo, pois Pedro achava que estava em sonho. Pedro achava que estava sonhando, né, com essa libertação dele, mas não. Era o anjo que Deus tinha enviado para libertar Pedro, que estava preso na prisão. E isso é o que nos traz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e nos traz o poder da intercessão que nós temos. Por isso que quando alguém pedir a você: fulano, reza por mim que eu estou precisando, né? Pede lá para o pessoal rezar por mim que eu estou precisando, pronto. Não faça de conta que você, não, pode deixar que eu vou rezar, e depois esquece de rezar e não reza. Não. Quando alguém nos pede a oração, isso é muito importante, porque Deus atende sim às nossas orações. É o que diz a liturgia, é o que diz a palavra de Deus para nós hoje, né? E nós precisamos fazer isso muito mesmo, interceder um pelo outro. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós somos uma grande família de Deus que precisa todos um de cada um todos os dias. E o Salmo, ele vem concluir essa primeira leitura da liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo. O salmista vai dizer que de todos os temores nos livrou o Senhor Deus, né? É aquilo que Deus fez com Pedro e faz com cada um de nós. Deus, ele nos livra de todos os temores. Deus, ele nos livra de todas as perseguições, de todas as tribulações, de todas as tempestades. Mesmo que a cruz esteja muito pesada, continue rezando, continue orando, que Deus vai ouvir a sua oração. Aí você pode dizer assim: André, mas eu já rezei tanto. É porque tudo acontece na hora, no dia e no momento de Deus, e não na hora que nós queremos. Aí tem muitas pessoas que deixam de receber a graça por desistir da graça que está querendo receber de Deus. Deixa de receber a cura, a libertação, por desistir da oração. Mas não é assim, porque Deus não faz a nossa vontade. Nós é que temos que fazer a vontade de Deus. Deus, ele nos dá aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos, certo? Porque se Deus fosse nos dar tudo o que nós queremos, a gente pode se perder e não alcançar a salvação, porque nós somos humanos fracos na fé, né, na fé. Às vezes a gente pede algo que mais na frente não vai fazer bem para a nossa salvação. Por isso que Deus nos dá aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos, né, entre aspas. Então, por isso que o salmista canta com muita unção, dizendo: de todos os temores nos livrou o Senhor Deus. E nós indo para a segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, nós vamos ver aqui o testamento espiritual de Paulo. Primeiro, André, você já se perguntar por que a igreja celebra São Pedro e São Paulo juntos? Por que não são separados? Né? Santo Antônio é só, São João é só. Por que São Pedro e São Paulo a igreja celebra juntos? Por que será? Vocês já se perguntaram isso? É bom se perguntar, né? Então, por que será? Primeiro que
para nós, para a nossa igreja, São Pedro e São Paulo são duas colunas muito importantes que sustentam a nossa igreja. São dois grandes santos e eles são muito parecidos, ao ponto do Papa Bento XVI, quando era vivo, um certo dia ele disse que Pedro e Paulo era como se fosse um só. E se a gente for olhar mesmo a história dos dois, são muito parecidos. E por isso que a igreja proclama os dois como duas colunas muito importantes que sustentam a nossa igreja. Por isso que a festa dos dois são celebrados juntos, né? Tanto pela sua história, também como pela importância dos dois apóstolos que é para nós. E nós estamos celebrando também dois mártires da nossa igreja. Assim como São Pedro foi martirizado na cruz, e Pedro pede para que o seu martírio seja na cruz, mas que não seja igual ao de Jesus. Pedro vai pedir para que eu quero ser morto na cruz, eu quero morrer na cruz, mas com uma diferença: eu quero morrer de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como Jesus, nosso Salvador, morreu. Né? Para você ver o tamanho do amor, mas também o tamanho da humildade que era Pedro. E a gente indo mais a fundo, vai mexer muito com a nossa fé, porque como nós conhecemos a história de Pedro, a gente sabe que Pedro ele vacilou muitas vezes com Jesus, né? Pedro ele negou 3 vezes, quando o criado foi lá perguntar: tu não é um deles? Tu não é seguidor de Jesus também? Tu não é um deles? E Pedro vai dizer o quê? O criado lá: não, eu nem conheço esse homem, eu não sei nem quem é. Por isso que Jesus depois vai dizer para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, né? Aí por isso que depois Pedro vai para o cantinho, vai chorar amargamente por ter negado a Jesus algo que não era para ele ter feito. Aí a gente pode dizer assim: nossa, como é que Pedro faz isso? Pedro estava diariamente com Jesus e ele teve coragem de negar Jesus? Sim. Por quê? Pela fé. Para vocês verem a importância que é a nossa fé. E aí você pode dizer: eu tenho fé. Sim, lógico, todos nós temos fé, mas a nossa fé ela é muito pequena, viu? Não fique aí de braço cruzado, de perna cruzada, dentro de casa, dizendo que eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, e não sai de dentro de casa. Isso não é ter fé. Pelo contrário, viu? Quando a gente tem fé, a gente vai até aonde Jesus quer que a gente vá. A gente sai do Novo Maranguape e vem para a Tangueira, sai da Tangueira e vai para a Serra Pelada. Não fica dentro de casa de pernas cruzadas, rezando, esperando a morte chegar, não. André, mas eu já tenho 80 anos, o que tem? Quem tem fé pode ter 100 anos. Vai aonde Deus manda, aonde Deus quer. Eu tenho fé, mas qual é o tamanho da minha fé? Porque Pedro, ele tinha fé, né? Pedro, ele tinha fé. E ele negou Jesus. Pedro tinha fé, ele negou Jesus, né? Pedro também, pela sua fé, ele não conseguiu, quando Jesus, no certo momento, Jesus estava andando sobre as águas, até eles achavam que era um fantasma, mas não era, era Jesus andando sobre as águas, porque Jesus tinha e tem poder para isso, né? Aí Jesus chama Pedro para Pedro ir ao encontro de Jesus, e Pedro vai. Pedro vai ao encontro de Jesus andando pelas águas, mas só que no certo momento o que é que acontece? Pedro começa a afundar. Por quê? Porque a fé de Pedro era pequena. E olha que ele estava todo dia com Jesus, né? André, mas também nós estamos todos os dias com Jesus se a gente quiser. Sim. Só não está com Jesus todos os dias quem não quer.
Quem vive fazendo de conta que é católico ou cristão. Tem muita gente que faz de conta que é católico e é cristão. Porque todos os dias nós temos a palavra de Deus, para nós comungarmos da palavra. Todo dia nós temos Jesus na Eucaristia, que nos sustenta, que nos alimenta, que aumenta a nossa fé, todas as vezes que a gente comunga. Esse Jesus na Eucaristia que nós comungamos, é o mesmo Jesus que pede para que Pedro vá ao seu encontro. E Pedro, ele vai, o que acontece com Pedro? Por causa da fé dele pequena, Pedro afunda. Isso acontece muito com a gente. Muito. No nosso dia a dia. Se acontecer qualquer coisinha com a gente afunda. Né? Ainda fica gritando, por que Deus faz isso? Por que Deus fez isso? Não era para Deus fazer isso? Por que Deus fez isso comigo? Quem somos nós para dizer que não é para Deus fazer isso, né? Somos pobres e mortais. Então, tudo isso acontece por quê? Por causa da fé que é muito pequena. Só que nós indo para o Evangelho, depois eu posso voltar para a segunda leitura, mas nós indo para o Santo Evangelho, o que é que Jesus vai dizer? Né? Jesus reunidos lá em um certo dia, Jesus vai dizer, lá na região de Cesareia de Filipe, e ali Jesus perguntou a todos que estavam presentes. Jesus vai perguntar: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser Filho do Homem? Jesus estava querendo saber o que era que o povo estava achando, né? O que é que o povo estava achando de Jesus? Aí Jesus faz como assim, uma pesquisa, né? Vocês, discípulos, apóstolos, que estão nas comunidades todos os dias, o que é que o povo está falando de mim? Estou falando bem ou estou falando mal? O que é que o povo está falando a meu respeito, né? Jesus queria saber. Então, o que é que as pessoas vão responder? Responderam várias coisas, menos a verdade. E às vezes a gente responde várias coisas sobre Jesus, menos quem é realmente Jesus, né? Jesus é o filho de Maria, Jesus é o Salvador, Jesus morreu na cruz. A gente vai criando rótulos para Jesus. E as pessoas responderam várias coisas, menos a verdade. O que é que eles responderam? Uns dizem, olha, o que é que eles vão responder? Um diz que é João Batista, mentiu. Outro diz que é Elias. João Batista é o grande profeta, primo de Jesus, que batizou Jesus no Rio Jordão, né? Uns dizem que é Elias também é um grande profeta. Outros ainda dizem que é Jeremias, um grande profeta. Mas até agora ninguém disse realmente quem era Jesus. Aí eles continuam dizendo: ou alguns dos profetas. Alguns profetas que tinham morrido e tinham ressuscitado. Isso na cabeça daquele povo daquele tempo, né? Mas eles não responderam o que Jesus queria. Jesus escutou e então perguntou. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro se apresenta e diz algo muito importante. Só que Simão Pedro não fala isso dele mesmo, né? Porque a gente pode dizer assim: olha, Pedro agora acertou, né? Pedro deu a resposta certa, Pedro acertou. Aí Pedro vai dizer, Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Só que quem diz isso não é propriamente o ser humano, a parte humana de Pedro, mas é o Espírito Santo de Deus que usa Pedro neste momento para dizer. Por isso que Jesus respondendo lhe diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Não foi nem um ser humano que tinha dito para Pedro quem realmente era Jesus, né? Aí Jesus vai dizer: mas o meu Pai que está no céu. Aí Jesus vai dizer: por isso que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei
a minha igreja. E por isso que hoje nós estamos aqui, reunidos em nome de Deus, nesta capela, nesta comunidade. Por quê? Porque um dia aconteceu tudo isso. Porque um dia a igreja de Deus, a igreja fundada por Jesus Cristo, não por homem nenhum. André, quem fundou a igreja não foi Pedro? Foi não. Quem fundou a igreja católica foi Jesus Cristo, na pessoa de Pedro. Por isso que Jesus vai mudar o nome de Pedro. O nome dele não era Pedro. Isso que significa Pedro? Pedra, rocha, forte, firme, que ninguém quebra. Por isso que mal nenhum derruba, destrói a igreja de Jesus. Pedro significa pedra. E Jesus constrói a sua igreja em cima desta pedra que é Pedro, e nem o mal consegue destruí-la. Por isso que nós já estamos o quê? Há mais de 2000 anos, ninguém consegue destruir essa igreja, ninguém vai conseguir destruir essa igreja, até que Jesus volte na sua segunda vinda gloriosa. E nós sabemos também que Pedro é o primeiro Papa da nossa igreja católica, e vem a sua ligação. É por isso que o Evangelho também vai dizer, que Jesus diz, né? Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, através do primeiro Papa, que foi Pedro, o céu, né, cria uma ligação direta. O céu está ligado à terra, a terra está ligada ao céu, através da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu estava celebrando e eu estava falando sobre a questão das pessoas que dizem, né? Eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu sou de Deus, eu quero ser de Deus. A gente passa o dia cantando, né? Eu já sou de Deus, eu quero ser de Deus. Quando Deus vem pedir algo a nós, o que é que a gente faz? Se esconde de Deus, diz não para Deus. Que amor é esse, né? Que amor é esse, né? Dificuldade de servir, dificuldade de abraçar a cruz. André, eu quero ir para o céu, vai, mas só vai quem carregar a cruz. Ninguém chega no céu sem carregar a cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Tem muitos católicos cristãos que tiraram a cruz da vida deles, e isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Pessoas que não querem abraçar a missão, não querem servir a Deus, só querem vir para a missa, só querem vir para a celebração, não querem abraçar a missão. E nós católicos não somos assim e nunca seremos assim. Pelo nosso batizado, nós somos batizados e enviados para uma missão. A nossa vida é uma missão constante. Eu não estou aqui somente por estar. Olha o que Pedro e Paulo fez. Derramou todo o seu sangue na cruz, por amor à igreja e por amor a Deus. E nós somos chamados também a fazer isso. Mas o amor não pode ficar só na língua. O amor tem que ser um amor concreto. São Paulo vai dizer em uma de suas cartas: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, e não faz nada pelo reino de Deus, é um mentiroso. E as pessoas ficam, não, querendo dar jeitinho, né? Querendo dar jeitinho, e a pessoa achou ruim porque eu disse assim: para batizar os filhos precisa assistir reunião, e são 3 reuniões, as pessoas não querem, acham muita dificuldade, né? Acham uma coisa enorme. Nossa, eu tenho que ir a 3 reuniões, meu Jesus amado. Mas ir para o céu todo mundo quer ir, né? E quer ir de elevador. Quer ir de elevador ainda com ar-condicionado. Não quer ir de escada de jeito nenhum. E eu falei assim: por que a igreja pede para quem vai ser padrinhos, né? Ou é solteiro ou é batizado. Ou você tem que ser solteiro, ou você tem que ser solteiro ou você tem que ser casado.
eu sou junto com a fulana, eu posso ser padrinho? Não. Por quê? O que é que diz a palavra de hoje para nós? Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será ligado no céu. E aí? É como Deus estivesse dizendo assim para nós: não existe gambiarra para mim. Não inventa de fazer gambiarra para chegar no céu. A ligação, ela é a ligação mais perfeita que existe. E essa ligação, ela foi feita por Pedro e chegou até nós e está até nós pela pessoa do Papa Francisco. Quem é o sucessor de Pedro? Papa Francisco. De São Pedro até hoje, a igreja, ela não foi desligada em nenhum momento. Não existe gambiarra para Deus. Ou eu sou casado ou eu não sou casado, né? Mas a igreja não pede ninguém de ser padrinho, não. Ninguém. Agora você tem que pedir aquilo que a igreja exige. E você faz aquilo que a igreja exige. Por quê? Porque não existe gambiarra para Deus, né? Aí a pessoa pega e diz assim: André, mas a minha avó dizia. Tem gente que gosta de arranjar as coisas, desculpa, né? Mas a minha avó dizia que junto na fé, casado é. Quem foi que disse isso? Está errado você, sua mãe, sua avó, né? Então, vamos para frente. A gente voltando para a segunda leitura, para que a gente possa falar um pouquinho de São Paulo, que também tem a sua grande importância na nossa igreja. A gente sabe que Paulo não era Paulo também, né? A gente sabe disso, que Paulo não era Paulo também, que Paulo era um grande perseguidor de Deus, um grande perseguidor dos cristãos, perseguia os cristãos, mandava prender os cristãos, mandava matar os cristãos. Nossa, André, eu não sabia disso, fiquei horrorizado. O que nos ensina isso para nós, né? Primeiro, que a santidade é para todos. Por mais pecador que eu seja, André, mas eu peco tanto, será que eu posso ser santo? Pode. É só se converter, né? É só não ficar no pecado. Se converte, muda de vida e procura viver no caminho da santidade, que é todo dia um pouquinho. A santidade, ela não cai do céu como uma bola mágica, não. A gente se faz santo no dia a dia, né? Cada dia de nossa vida a gente vai se convertendo e vai santificando. Então, só que Deus tinha um propósito muito grande na vida de Paulo. E Paulo, que era Saulo, ele fazia horrores naquele tempo, né? Matava, prendia os cristãos e tudo mais. Então, o que é que Deus faz? Deus olha lá de cima e diz assim: eu vou fazer desse homem, que é um grande perseguidor meu, um grande perseguidor da minha igreja, um grande perseguidor da minha palavra, do meu evangelho. O que é que eu vou fazer dele? Eu vou fazer dele um grande pregador do evangelho. E Deus fez. Certo dia, Paulo indo para uma cidade chamada Damasco, o que é que acontece com Saulo? Jesus ali já tinha planejado o que é que ia fazer com ele. E ele indo a cavalo, o que é que Jesus faz? O que é que Deus faz? Derruba ele do cavalo, literalmente. Não foi só uma quedinha assim, eu vou te derrubar só para chamar a tua atenção, não. Foi uma queda literalmente. Ou seja, como assim? Através daquela queda que Paulo passa, que Paulo sente, né? Ali acontece toda a transformação da vida de Saulo, que ele vai depois ser chamado Paulo, né? Acontece toda uma transformação, de ver toda uma conversão totalmente da vida de Saulo para Paulo. Por isso que Jesus vai dizer: Saulo, 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 por que tu me persegues? Né? Jesus vai dizer para ele: por que tu me persegues? Por que tu tem raiva de mim? Por que tu faz isso com o cristão? Por que tu faz isso com a minha igreja? Né? E olha, meus irmãos e minhas irmãs,
E como Jesus diz isso todo santo dia, ainda, André, ainda. A nossa igreja ainda é muito perseguida, né? Os nossos padres, nossos bispos, o nosso Papa é muito perseguido todos os dias. Muito, muito, muito. A palavra de Deus ela é muito perseguida ainda. Muita, 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 muita. Por pessoas que precisam de conversão ainda. Infelizmente. O mundo está cheio de Saulos que precisam se converter para Paulo, né? E então, depois dessa conversão de Paulo, ele vai aos 4 cantos do mundo a anunciar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, ao povo gentil, a todos os pagãos. E Paulo passa a ser um grande pregador, anunciador, divulgador da palavra e do santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual hoje nós celebramos esta solenidade, esta grande festa de São Pedro e São Paulo. E a gente tem muito que aprender com esses 2 grandes santos. Por isso que nós estamos aqui hoje, para aprender, né? A gente vem para a igreja para aprender a ser pessoas melhores. A gente não vem só para escutar a palavra de Deus. Sai da porta da igreja, esquece tudo que o padre falou, esquece tudo que foi ensinado na homilia, na reflexão. E a gente não vive a palavra de Deus quando a gente faz isso. Porque toda a palavra de Deus é para quê? Escutar, meditar, criar raiz em nós e depois a gente colocar em prática. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com muita confiança apresentemos a Deus as nossas preces, e depois de cada prece a nossa resposta será: Em vós confiamos, Senhor. Em vós confiamos, Senhor. Dai saúde ao Santo Padre, o Papa, para que, em meio aos desafios atuais de viver e propagar o Evangelho, tenha força e discernimento, nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Dai-nos a inteligência e a coragem audaciosa de fazer o autêntico anúncio do reino de Deus no coração do mundo. Nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Enviai o vosso Espírito Santo, o mesmo que fortaleceu e inspirou Pedro e Paulo na missão, para sermos sinais de paz, compromissos e fidelidade ao vosso projeto. Nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Tudo isso te pedimos, ó Pai, por vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz nos envia. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por sua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por sua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador,
Sua bondade recebe o louvor. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. E quando vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com o sinal da paz. Paz de Cristo, a paz de Maria, a paz de Cristo. Eis aqui o enviado de Deus, o nosso Salvador. Felizes são os convidados para a ceia do Senhor. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizado no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar um pouquinho, né, para a gente alguns avisos e agradecer, né? Primeiro agradecer a Deus, né? Primeiramente a Deus por estarmos aqui mais uma noite em comunhão com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora da Piedade. Agradecer a Deus por esses dois pilares, né, da Igreja Católica. Agradecer também ao nosso irmão André, né, que deu o seu sim. E eu creio que hoje é o primeiro sábado, né, que a gente celebra aqui na Capela de Nossa Senhora da Piedade, assim, um sábado diferente, né? E a gente quer propagar mais isso, né? A gente está com um projeto de todo primeiro sábado de cada mês uma celebração aqui na capela. Todo primeiro sábado de cada mês. Hoje, coincidentemente, é o primeiro dia do mês, né? Que foi no sábado. Então, todo primeiro sábado de cada mês, uma celebração. Agradecer também ao nosso irmão Gilson, né? E nosso irmão que aqui da nossa comunidade, né? Da Sagrada Comunhão. Nosso irmãozinho Gabriel, né? Que também faz parte da nossa comunidade, a Vilani, por estar servindo ao Senhor. Agradecer os nossos dois irmãos do casal ali, né? Antonete e o Lisboa. Muito obrigado pelo sim de vocês. Agradecer ao nosso irmão Valmir também por ter dado seu sim, a Nossa Senhora da Piedade aqui na comunidade Atangueira. Agradecer o César por também estar servindo. E a todos vocês, né, que vieram com fé, com amor, com carinho, também a brilhantar essa celebração. No mais, muito obrigado e uma boa noite. Mais um aviso, né? Nós iremos também renovar, né, que está há muito tempo parado, o Texto dos Homens. Estamos com um projeto de ser, que era na sexta-feira, ser na quinta-feira, né? Toda quinta-feira, né? Porque terça-feira tem o texto da família, né? Então, para que os homens da família também possam participar aqui do texto. Então, é na segunda, né? Dia 3, né? Pronto, é dia 3, né? E o texto dos homens vai ser na quinta-feira, vai ser dia 15, dia 6, né? Então, sintam-se todos convidados. Segunda-feira, dia 3, tem o texto aqui, texto da família aqui na capela. E no dia 6, o texto dos homens. Então, os homens se sintam convidados. No mais, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Parabéns a cada um de vocês pela fé de vocês, por fazer com que aconteça o reino de Deus também nessa comunidade. E antes da bênção, só falar um pouquinho sobre isso. Vocês não deixem que a capela fique sem programação, que a comunidade fique sem assistência. Se a capela desiste da programação, a comunidade pode ficar sem assistência na parte religiosa. É muito importante. Mesmo que venha 5, 4 pessoas para a celebração, deixa a celebração. Mesmo que venha só 5 homens para o texto dos homens, deixa o texto dos homens. E assim, mas não deixa de ter as coisas, porque esta capela aqui na comunidade de vocês é a presença do reino de Deus aqui nessa comunidade, como também tem que acontecer, como acontece em todas as outras comunidades. Todas as comunidades católicas têm que ter a capela aberta, pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes no mês. Mas assim, é um pedido que eu estou fazendo
certo? É bem especial para vocês. E que a comunidade também participe, né? Quando vocês puderem vir, venha para o texto da família, venha para o texto dos homens, venha para a Santa Missa, venha para a celebração que vai ter todos os primeiros sábados de cada mês. Traga os filhos, traga os netos, traga o esposo, que nós não conseguimos viver sem Deus. Ninguém consegue viver sem Deus. Então, que assim como as outras comunidades da paróquia, vocês também são importantes para a nossa paróquia também. Por mais que a comunidade seja pequena, existe uma importância sim de vocês dentro da nossa paróquia, dentro da nossa cidade. Tudo que os outros merecem, vocês também merecem. Mas assim, não tira nada da programação de vocês. Mesmo que fique um pouco fraquinho, mas continue com a fé, com a perseverança de cada um de vocês. Que, assim como Paulo recebeu a coroa da justiça, cada um de vocês, um dia também, cada um de vocês também um dia vai receber. Por quê? Porque eu servia naquela capela, porque eu servia a Deus, porque eu participava do texto dos homens, da família, porque eu ia para a missa, porque eu ia para a celebração. Agora, se você deixa de fazer isso, você corre o risco de não receber a coroa da justiça. Bem rapidinho, né? Sobre essas transmissões, que no próximo mês vai acontecer em toda a nossa paróquia. De 16 a 23 do mês de julho, vai acontecer essas transmissões populares na nossa paróquia. Toda a paróquia é convidada a participar. André, não é só na comunidade que vai ter santuário? Não, quem disse isso? Toda a paróquia está chamada, convidada a participar. Lá na minha comunidade, o Santos Dumont tem santuário, no Coité tem santuário, no Parque São João tem santuário, no Parque Iracema tem santuário. É para quê? Né? Para que é os santuários? É para a concentração das santas missões. Deixa eu voltar um pouquinho antes. No dia 16 de julho é a Santa Missa de abertura, lá na praça do Hospital Albaniza, pela tardezinha, 5 horas, né? De 16 de julho é a abertura. E do dia 17 até o dia 23, a missão é na comunidade. E as comunidades que não vai ter o santuário, é convidada a participar junto com as comunidades que vai ter o santuário. Pronto, então, vocês já estão lá junto com a comunidade do Coité. Vocês vão marcar presença. Vocês também vão participar também dizendo para a paróquia, mostrando para a paróquia que a comunidade de vocês está viva sim, e que tudo aquilo que as outras comunidades recebem, vocês também podem e merecem receber. Amém? O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que São Pedro e São Paulo vos acompanhem. Graças a Deus.